Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui destinados a conferirmos o nono episódio e também último da primeira temporada da série Star Wars Visions. I have to go back. We've been having a nightmare recently. Did you see on shore a vision of someone being killed repeatedly? Pois bem, pessoal, chegamos então ao episódio final aqui desta primeira levada, com certeza, da série. Eu ainda não vi confirmação por aí, mas acho que é fato, né? Teremos sim uma segunda temporada, se não no próximo ano, quem sabe no começo do seguinte. Enfim, sim, tem que ter porque, na verdade, essa grande mistura proposta pela série, que é exatamente colocar as coisas de Star Wars misturada à cultura japonesa, sim, funciona muito bem e vendo todos os episódios até agora, a gente percebe que sim, tudo funciona assim, não perfeitamente, funciona de maneira bem eficaz. Aliás, vamos combinar, né? Daqui a alguns dias vou lançar um vídeo fazendo uma análise geral de toda a primeira temporada, levando em consideração se realmente o projeto ele é funcional. Bom, vamos focar então aqui no episódio 9, que encerra tudo, e claro, mais uma vez fazendo aquela boa mistureba. No começo, na verdade, a gente já tem a apresentação de um sujeito que está lutando, mas a gente só percebe realmente que estamos num quesito Star Wars quando ele puxa a espada e ela fica toda iluminada. Sim, temos aí então um Jedi lutando contra sujeitos que lembram bastante o Povo de Areia lá do episódio 4. Pois é, Uma Nova Esperança, sim, aqueles que atacaram Obi-Wan Kenobi. Bom, aqui era mais ou menos isso talvez, né? Ou pelo menos uma boa de uma referência, com certeza. Na verdade, esse episódio aqui, ele se vale dos conceitos de Star Wars, mas sem usar a sua plástica, né? O seu design, que é bastante sim, interessante, porque favorece então a mistura dos dois pesos aqui da série. Mas enfim, tá lá o Jedi sendo atacado e de repente ele sofre uma vertigem, ele tem uma certa de uma visão que na verdade quando aparece a primeira vez a gente não entende direito, mas o negócio se repete por mais 2, 3 vezes. E lá no final do episódio tem uma explicação declarada do que é exatamente aquilo que ele está vendo. Mas fica um tom curioso. Mas a primeira impressão que eu tive é que ele estava um pouco ferido. Na verdade, em muitos momentos, quando ele tem essa visão, ele se torce todo, né? O que está acontecendo comigo? Ele não sabe direito. Parece realmente que ele está sentindo uma bela de uma dor. Quer dizer, a dor ele sente, mas não é uma dor física, né? É uma dor mais, talvez, de destino espiritual, quem sabe? Ou é a força manifestando, né? Ou não, força, né? O lado negro. Enfim, o que vale é que ele acaba desmanhando ali e os sujeitos que estavam atacando ele acabam fugindo porque chegam 2 homens ali e mais uma moçoila. Bom, ele desmaia vendo eles lá em cima do morro. Quando ele acorda, né, já está partindo para a porrada, né? Para um dos homens que haviam ajudado, sim, ajudaram ele a se recuperar. E aí a gente acaba descobrindo que ele, o Jedi, de nome Tsubaki, acho que é esse o nome dele, né? Conhece a moçoila que estava salvando ele horas antes, que é a Missa. Na verdade, uma princesa. Sim, aí temos a confirmação do que está acontecendo então aqui nessa história. Nesse planeta, o rei foi assassinado também por uma princesa, a irmã desta daqui que está salvando o Jedi. Pois é, e se revelou então, porque que ela fez isso, né? Matou o próprio pai, que diabo é isso? Bom, ela se revelou uma Sith. Pois é. E basicamente você pode pensar, então temos uma história então de vingança. É assim, não. Na verdade, o texto não explica muito pra gente o que diabo que a princesa vai fazer lá. Ela vai se vingar? Bom, ela está munida de um arco e flecha, mas só isso contra um Sith? Bom, ela não vai dar certo. Não vai obter êxito de jeito nenhum. E digamos, como é que o Jedi então soube que ela ia fazer isso? Se nem ele sabia, ele ficou surpreso quando ele foi salvo por ela, pelos 2 homens ali que estão ajudando. É realmente uma coisita mal explicada aqui no contexto inicial da história, mas tudo bem. Ambos partem então para o palácio, né? Onde o rei foi assassinado pela irmã da outra. E ok. E aí somos brindados então por aquela coisa também super característica de Star Wars, que é aquele momento de diversão, digamos assim. Aquele momento que especificamente não vai atrás da jornada do herói. É aquelas brincadeiras. E esses 2 sujeitos que estavam ali, justamente, meio que fazem às vezes dos 2 androides super famosos, né? R2-D2 e C3PO. Basicamente isso. Ou seja, eles dão graça ao episódio, dão aquela leveza que sempre qualquer produto de Star Wars tem que ter. Porque
por mais que ele se leve a sério naquelas coisas do bem contra o mal, tem que ter essa parte ali no meio que faz com que tudo fique muito mais interessante para a audiência. E esse episódio aqui oferece esse ponto de Star Wars exatamente na medida. Esses dois manés, né, que auxiliam tanto a princesa quanto o Jedi a voltar lá para o palácio, eles estão exatamente cumprindo a sua função. Palermas, atrapalhados e completamente incompetentes, mas no fundo são essenciais para a história se desenvolver. Muito bacana. Depois, no final, eles acabam sendo capturados. Aliás, qual é o destino deles? Acho que não foi mostrado. Não sei se eles acabaram sendo mortos ali pelos soldados lá da irmã maldosa, da Sif, né? Enfim, acho que é Missago o nome dela, né? Não lembro agora. Não, Missago é a Moçoila. A outra tem um outro nome. Enfim, não importa. O que vale é que eles vão para o palácio, e aí, claro, de novo, como todas as histórias que a gente viu aqui nos episódios anteriores, quando está chegando um pouquinho no fim, tudo se apressa, né? Fica uma coisa sem pausa, sem reflexão, mas tudo bem, funciona o episódio mesmo assim, porque a proposta é essa, ir direto ao assunto, mesmo porque todos os episódios são curtos. Então, sempre temos esse problema que a gente tem que suportar, fazer o que, né? Mas de qualquer forma, assim, também o final do episódio tem um bom clima, porque aí também a temática do episódio se explica completamente. Aquela coisa do destino. Então a gente começa a entender que aquela visão que o Jedi tinha repetidamente era que ele via alguém sendo morto várias vezes, mas ele quer lutar exatamente contra essa coisa inexorável de não poder alterar o futuro. Claro, a gente não está entendendo direito o que está acontecendo. Aliás, eu nem sei se ele sabe exatamente o que acontece nessa visão. Mas de qualquer forma, né? O Sith e o Jedi brigam um pouquinho, não muito, parecia que ia ser uma boa briga, mas o tempo todo a gente percebe que o Jedi está debilitado. E de novo, não é um ferimento grave que ele tem. É exatamente aquela dor da visão que atrapalha completamente ele e ele se sente completamente fraco. Claro, temos um flashback onde vemos que a princesa e o Jedi se conheceram muito jovens. E aí a gente se percebe que realmente o Jedi não que ele esteja velho, mas ele está com muito mais peso nas costas do que estava naquela visão do passado, igualmente a princesa. Ou seja, a gente pode supor que já se passaram muitos anos e o Jedi já começou a ficar começou a ficar fraco, porque justamente a Sith vai por esse caminho, né? Que um Sith é muito mais poderoso que um mero Jedi. E claro, ela já tinha um plano em mente. E aliás, a gente percebe que talvez aquela coisa do destino, daquelas visões que o Jedi possuía da pessoa sendo morta repetidamente, talvez a própria Sif tenha implantado na cabeça dele, projetada na sua mente. Pode ser que sim, fiquei pensando a respeito disso. E pode ser que, na verdade, ela construiu o tempo todo, a Sif, a irmã da outra, uma bela de uma armadilha para esse Jedi. Tanto que, ao final, a gente tem aquela bela tragédia, né? Onde ela, a princesinha, acaba sendo morta pelo Jedi. Que sacanagem, né? Mas enfim, é uma boa cena. Nunca pensei que pudesse acontecer isso, então tem aquele lance de surpresa ao final. E aí que vem o truque da Sif, né? Que é exatamente, ela morreu, mas nem tudo está perdido. Sim, a proposta então do episódio é essa, seduzir aquele Jedi, entre aspas, debilitado, talvez pela própria visão embutida pela Sif na mente dele, pode ser, porque fisicamente, de novo, pela terceira vez, aparentemente ele não tem nada, ele está inteiro, tanto que durante toda a viagem ele não reclama de nada. O problema realmente são essas visões que parece que fazem com que ele fique completamente enfraquecido. Algo curioso, mas naquela, um episódio super rápido que tem que resolver as coisas sem muita demora, isso fica funcional, então serve. Bom, ele caiu na armadilha, ele aceitou ser um aprendiz de um Sith. Ou seja, o episódio é muito do interessante. E aliás, uma coisa que eu quero destacar bastante, eu gostei muito, mas muito mesmo, da música desse episódio. É aquela instrumentação com pequenos sons, não exatamente composto de uma grande orquestra, mas que dá um clima às cenas desse episódio, realmente é sensacional. Como também a construção dos planos cinematográficos, tudo muito bem bolado aqui nesse episódio. E curiosamente, né, se você reparar, o traço do desenho, da animação, se você comparar com os outros episódios, você pode até dizer, puxa, ela é muito simplista, ela é até, entre aspas, um pouco feia. É aquela coisa, né? Você simplifica o traço para caprichar um pouco mais, talvez, num ponto e outro
mérito todo da animação. Acho que a proposta desse estúdio em si. Enfim, é um episódio que tem clima, com certeza. Coisa que muitos dos outros não teve. Então é um ponto realmente positivo. Uma história interessante também, aquele velho e eterno fiapo de história, mas que ele é funcional do começo ao fim. Ele tem um crescendo, tem aqueles dois personagens ali no meio cômicos, são fundamentais também para o desenvolvimento dessa pequena narrativa. Tudo está no lugar certo, com certeza. Na verdade, ontem, no episódio anterior, eu tinha dito, na resenha do episódio anterior, eu tinha dito que esse episódio aqui final também tinha muitos diálogos. Na verdade, não tem, eu não sei porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu revi agora um pouco, antes de começar a gravar essa resenha, e eu falei, não, ele não tem tantas falas assim dos personagens, tanto que ainda tem um certo tom de mistério. Eu acho que eu confundi porque aqueles dois manés lá, né, que meio que ficam falando o tempo todo, eu acho que eu confundi as coisas. Mas de qualquer forma, sim, o texto ainda carrega um pouquinho muito do que está acontecendo aqui nesse episódio, embora ele também seja muito do visual, mais visual ainda do que muitos outros anteriores. Enfim, eu continuo achando bons acertos em vários momentos aqui desse episódio derradeiro. Poderia ser um episódio até de abertura da série que acho que com certeza muita gente iria gostar bastante. Mas talvez, quem sabe, deixaram por último justamente porque o design dos caracteres é meio rústico demais, digamos assim, para não dizer feio. É simplista, vai. Enfim, o que importa. Bom encerramento então de primeira temporada, dá vontade de curtir como vai se desenvolver muitas dessas histórias já apresentadas. Talvez uma ou outra tenha, claro, alguma continuação, mas no fundo acho que não. Enfim, para esse nono episódio aqui então da primeira temporada de Star Wars Visions, eu atribuo 4,5 asteriscos. Gostei bastante. Acho que só faltou um pedacinho, talvez, para ficar perfeito. Não sei exatamente o que é, embora eu tenha gostado bastante do episódio. É isso.